Cuidar do trabalhador é investir no futuro do seu negócio. E foi pensando nisso que o SESI criou um canal oficial para você se atualizar sobre as principais estratégias que estão sendo adotadas em saúde, segurança e bem-estar nas empresas. Aqui você vai conhecer casos de sucesso, ouvir especialistas e adquirir conhecimentos que poderão impactar diretamente na produtividade e nos resultados do seu negócio. Este é o Cuidado que Gera Valor. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou Gisele Ishida e este é o podcast Cuidado que Gera Valor do SESI. Hoje a gente vai falar com uma pessoa que entende muito da relação entre medicina e tecnologia. É o Dr. Xiaolong Wen, que é chefe da disciplina de telemedicina da Faculdade de Telemedicina da USP e também presidente da Associação Brasileira de Telemedicina e Telesaúde. Dr. Xiao, muito bem-vindo. Olá, Gisele. Para mim é uma grande satisfação estar aqui. Doutor, a gente vai falar muito sobre telemedicina hoje e também vai falar sobre os desafios que vêm aí pela frente. E um grande desafio para melhorar as condições de saúde da população, a gente sabe que é o acesso, né? Como a saúde digital pode contribuir para melhorar o acesso? Bom, a primeira coisa, eu só queria talvez dizer a palavra saúde digital, né? O termo saúde digital é um termo um pouco vago, ele foi criado muito mais recentemente pela Organização Mundial de Saúde, talvez a partir de 2019. Eu até diria que é um pouco vago, então eu prefiro jogar muito mais na palavra telemedicina e telesaúde, porque é o que tem de regulamentação no Brasil. A telesaúde, por exemplo, teve uma lei sancionada no ano passado, que é 14.510. Então, só para dizer, saúde digital é algo mais amplo. Eu não vou discutir o detalhe, mas eu vou só explicar que eu vou falar mais sobre telemedicina e telesaúde, né? O primeiro ponto é formação de rede. Tá? Muitas pessoas acham a telemedicina e telesaúde como substituto da medicina e da saúde. É uma noção totalmente equivocada, errado. Eu trabalho com telemedicina desde 1997, eu sou do milênio passado, só para terem uma ideia. E todo mundo tinha um equívoco. Ou se dizia que a telemedicina é para regiões remotas, ou que, recentemente, por causa das health tech, começaram a dizer que a telemedicina e a telesaúde são meios exponenciais para substituir algo arcaico. Pensamento totalmente equivocado. Para que serve a telemedicina e telesaúde? Para construir um novo patamar de saúde que eu vou chamar de medicina conectada e saúde conectada. Quando nós expandimos o nosso sistema de atendimento convencional que nós temos hoje, e nós avançamos para provimento ou descentralização do sistema de saúde. Ficou meio complicado. Em São Paulo nós chamamos de poupa-tempo. Pronto. Eu não sei como que é em outras regiões. Mas esse é um bom exemplo. Quando a tecnologia, sistema digital, vamos chamar de saúde digital, é um núcleo central para aumentar a eficiência do sistema presencial. Então, o poupa-tempo, ele otimizou o sistema de saúde, de serviços documentais. Então, você consegue ir, o sistema eletrônico agiliza o processo e você é muito mais respeitado, né? Então, eu diria que a telemedicina e telesaúde seria esse núcleo digital que tem que ser encapsulado para aumentar e interligar todo o sistema de saúde existente, tornando-os mais conectados. O segundo ponto que nós temos que pensar é semelhante a banco. Uma parte dos serviços você usa o internet banking. Uma outra parte você usa uma caixa eletrônica. E, se necessário, você vai até o banco. O que isso se chama? Redistribuição de serviços baseado em tecnologia. Então aqui eu fiz um resumo. O grande desafio nosso não é prover apenas um atendimento, é organizar a cadeia de serviço, fazendo a organização em forma de rede,
para que as pessoas tenham, acima de tudo, uma coisa mais importante: a jornada de experiência do atendimento de uma forma muito mais agradável, tá? Então, a eficiência da jornada é o que nós temos que construir. Mais duas coisas que só queria colocar. Algumas pessoas dizem, mas o SUS tem possibilidade? Eu diria, não, foi o SUS que gerou a telesaúde. E eu fui um dos responsáveis pela elaboração do atual Programa Telesaúde Brasil em Redes em 2006. E eu ajudei a escrever o projeto. Numa época em que as health tech nem existiam. Então, na verdade, a telesaúde no Brasil surge da universidade e do SUS. A outra questão é que em 2015 para cá, ele começou a cair um pouco porque não teve um investimento e as pessoas confundem que as health tech é que lançam a telemedicina no Brasil. Errado. A década da telemedicina acadêmica e governamental é de 2005 até 2015. Eu usei o Poupa Tempo como exemplo, foi de propósito. Por quê? Porque é um trabalho governamental. É um trabalho governamental bonito, eficiente e autossustentável. Bom, então o SUS poderia olhar para o Poupa Tempo como a forma estratégica que ele pode desenvolver em relação à parte de saúde. Tá? Então fiz esse exemplo. E quando eu usei o termo banco, eu quis dar um outro exemplo, na verdade, para associar como que as health tech deveriam colocar. Então eu usei dois exemplos para dizer, há espaço para todos. Não existe a eliminação de um ou de outro, mas cada um tem a sua forma. E que o errado foi o que aconteceu durante a pandemia. Começou a criar muito telequebra-galho. Sabe o que é telequebra-galho? O que, doutor? As pessoas começaram a achar que telemedicina é só teleconsulta, o que está errado. Segundo, quando veio o isolamento, começaram a usar WhatsApp, Instagram, Facebook. Isso também não pode. Então começaram a fazer muitos quebra-galhos sem entender que a telemedicina e telesaúde, primeiro que não é ferramenta, ele é um método de exercício profissional e fundamentalmente é sigilo, tá? Então eu faço um exercício da minha profissão sobre um ambiente seguro e sigiloso. E aí isso não avançou. Então começaram a achar o quê? Telemedicina e telesaúde é um smartphone com aplicativo. E o que é? O que é? Linhas de cuidado. É aí que entra um outro conceito. Nós temos que olhar que nós não cuidamos nem de doente e nem de paciente. É um contrassenso, né? Nós cuidamos de pessoas ao longo tempo que podem ficar doentes. Isso é algo muito mais amplo. Exemplo, eu cuido de um diabético. Bom, o diabético tem uma doença crônica, mas o que eu quero desenvolver nele é um cuidado contínuo para que ele tenha uma vida saudável, ele tenha menos recorrência de crises causadas pelo diabetes. Eu não quero que ele tenha consequências. Exemplo, perda de visão, perda de membro por neuropatia diabética ou perda do rim, por exemplo. Então, o que eu faço? Um monitoramento para que ele tenha uma qualidade de vida. Então, eu cuido de pessoas. E aí está o grande poder da telemedicina e telesaúde. Não é a teleconsulta. É quando eu cuido das pessoas de uma forma contínua e, pela conectividade, eu humanizo, porque eu chamo ele para atividade presencial quando precisa. Quando não precisa, eu distribuo o meu atendimento, mesmo seja para ele na casa dele, ou seja para ele para uma unidade básica de saúde mais próxima. Isso é criar rede de acesso e não apenas um único patamar. O senhor citou algumas vezes health tech. O que é? Que tem gente que pode não saber o que é. Sim. Você pode explicar para a gente? Então, hoje vocês veem que tem muitas startups. As startups que estão desenvolvendo soluções para a área de saúde. Eu vou dizer, olha, a realidade é que 90% tem ideias equivocadas e vão falir. No máximo 10% ele até funciona, tá? Então,
é quando a iniciativa privada começa a inovar, mas isso faz parte do processo. Mesmo nós, no Hospital das Clínicas, nós temos o Inova HC, né? Porque as health tech ou as startups que desenvolvem novas soluções usando tecnologia são fundamentais. Porque o próprio sistema convencional de saúde ele tem que ser remodelado. E para remodelar, eu tenho que ter criatividade e uma mudança. O Eric Topol, ele é um cardiologista. Ele, na segunda metade da década de 90, ele já alertava com as publicações dele sobre a necessidade da inclusão dos recursos digitais na medicina. Ele publicou um livro cuja capa estava escrito A Criativa Destruição da Medicina. Embaixo era um pendrive. Bom, a palavra criativa destruição da medicina nós temos que enxergar que dentro do mundo do startup, talvez você pudesse pensar de outra forma. A criativa remodelagem da medicina. Isso quer dizer, você vai incluindo novos recursos na tua cadeia funcional. Tá? Então, eu acho que nós estamos nessa fase. Então, as health techs são importantes, desde que sejam health tech estruturante. O segundo, nós temos que modificar o nosso pensamento com a saúde, né? Você sabe que toda vez que eu ofereço melhor acesso, melhor acompanhamento contínuo, eu otimizo a sociedade como um todo, tá? Então a saúde não pode ser separada da sociedade, tá? Então aqui em resumo a oferta de acesso, mas não obrigatoriamente até a casa da pessoa. A oferta de acesso é criação de uma rede distribuída de atendimento para a localidade mais perto, sem perda de qualidade. E esse local mais perto pode ser uma unidade básica de saúde, pode até ser uma escola, entre outros, mas é criar uma rede. O segundo, que o importante não é a teleconsulta. A teleconsulta é uma pequena parte da telemedicina, ele faz parte do processo, mas o mais importante, linha de cuidado. A linha de cuidado às pessoas. A outra, telemedicina e telesaúde, aumenta a humanização. Como? Reduzindo a jornada de sofrimento para um atendimento desnecessário. Eu vou dar um exemplo do que é um atendimento desnecessário. Eu sou um paciente com câncer. Eu moro a 400 km de distância de um hospital que me trata. E eu tenho que, na semana que vem, ir fazer um exame radiológico contrastado. Eu vou, essa semana, viajar 400 km para receber uma orientação. Volto para casa, para na semana que vem ir para fazer o exame. Será que essa orientação precisava ser presencial? Ou eu poderia ir na minha unidade básica de saúde e eu ter uma orientação de qualidade para o exame? Eles podem me checar como eu estou na minha condição física, entre outros, e fazer a orientação do que eu devo fazer antes. Remotamente, doutor? Remotamente. Por qual plataforma, por exemplo? Então, a telemedicina, ela basicamente precisa ter plataformas seguras, digitalmente seguras, e você precisa estar em ambiente também sigiloso, tá? Se vai ser na sua residência, ou se vai ser numa unidade básica de saúde, ou se vai ser num hospital próximo, isso é uma questão a ser discutido. Doutor, o sistema de saúde ocupacional gera bastante informação importante, né? É possível integrar essas informações para o cuidado em saúde populacional hoje? Eu acho que deveria ser obrigatório, tá? Eu acho que existe, inclusive, às vezes, um certo equívoco. Quando eu estava discutindo sobre a medicina do trabalho, saúde do trabalhador, a minha afirmação é a seguinte: o trabalhador, acima de tudo, é um cidadão. É um cidadão produtivo que trabalha. Ele não é um ser independente. Portanto, a saúde ocupacional tem que incluir a saúde do cidadão. Só que ele é um saúde do cidadão acrescido de mais coisas.
que é o cuidado em relação ao local do trabalho dele, em relação às doenças que podem ser geradas pelo local de trabalho. Então, esse é um primeiro ponto. O errado é ficar discutindo se a saúde ocupacional é importante para a sociedade como um todo. Claro que é. É um cidadão como todos. E é um cidadão que eu tenho que acompanhar a saúde dele. Isso tem que fazer parte de um repositório de acompanhamento que eu chamo de saúde preditiva. Tá? Então, já te respondi que o equívoco é alguém se atrever a pensar não. Tá? Então, na verdade, tem que ser duplamente apoiado, porque a produtividade dele tem que ser feita com carinho. O segundo, na saúde ocupacional, eu tenho que potencializar outras coisas. Entre eles, a prevenção das ocorrências, né, o acompanhamento contínuo se ele teve algum problema, mas isso se chama telesaúde, tá? Então, eu aconselho a não separar isso e depois, se ele tem um problema ocupacional, aí vamos cada vez mais específico. Então, a minha opinião é que deveria formar, sim, uma rede bem estruturada de telesaúde integrada com a extensão para a área ocupacional. Deveríamos potencializar tudo que é relacionado com a prevenção, qualidade de vida e estilo de vida do trabalhador. Que todas as localidades das indústrias, entre os outros, deveriam ter uma unidade de conectividade. Vamos chamar de uma estação de telesaúde. Essa estação teria que ser parametrizado com maca, com, digamos, câmeras panorâmicas ou outro, que pudesse gerar uma avaliação preliminar, mesmo que seja à distância, porque pode ter vários locais que não tem porte para ter um ambulatório próprio. Mas ele deveria ter uma estação de telesaúde que permitiria acompanhar, interagir, monitorar os seus funcionários, tá? Isso deveria ser consolidado, digamos, num data lake. A data lake seria como se fosse um big data, mas específico. Um repositório de ocorrências clínicas ocupacionais incorporado com alguns recursos de inteligência artificial me permitiria criar estratégia de saúde preditiva, seja ocupacional, ou seja, inclusive envolvendo esse trabalhador com a sua família, tá? Então, eu consideraria como estratégico e eu não abriria mão disto e nem sei por que haveria pessoas pensando que a saúde ocupacional não devesse estar dentro e deveria já obrigatoriamente ser duplamente importante dentro de um sistema de saúde. O senhor falou agora há pouco de inteligência artificial. A gente está vendo muita coisa aparecendo em inteligência artificial, às vezes mais do que a gente dá conta, né? Sim. Mas como o senhor acha que a inteligência artificial possa contribuir para a saúde das pessoas? Então, no dia 20 de março, eu participei do evento da Faculdade de Medicina da USP, que foi abordando sobre ChatGPT, né? Eu estava explicando, o ChatGPT é apenas uma prova de conceito, mostrando a flexibilidade que os algoritmos estão começando a ter, que é estabelecer um nível de conversa. Tá? O que eu ouvi do ChatGPT, o lado melhor, é que eu consigo lançar uma pergunta, ele responde e eu posso complementar. Não concordo, checa mais isto, né? Me dá referência. Então ele vai encadeando uma conversa. Então nós temos um outro nível da inteligência artificial que é utilizado para um diálogo, que não é apenas uma frase e ele me recupera dados. Mas ele é um algoritmo. Mas esse algoritmo, sem estar ligado a um banco de dados de qualidade, ele comete erro. Tanto que eu cheguei e falei, ChatGPT, me conta uma coisa. Você usa banco de dados baseado em evidência?
Aí ele me responde, eu como algoritmo não posso invadir outros bancos de dados, tal. Eu tenho muitas informações, eu posso dar uma qualidade de acerto. Eu como médico posso dizer que ao fazer algumas perguntas, ele tem um indicador de erro entre 6% a 8%. Porque ele é geral. Depende. Aí entra tipo de erro. Você pode ter 8%, mas você pode ter erros grotescos no nosso ponto de vista, né? E aí ele pode gerar entendimentos errados. Eu fiz várias perguntas, eu só vou dar um exemplo, eu perguntei, não é erro grotesco, mas você vê que não saber perguntar é problema. Tosse, sem febre, baixa saturação de oxigênio. O que tem? Me listou 25 hipóteses. Entre eles, asma, DPOC e infecções virais. Tá bom. Mas isso não é nada útil. Aí eu pus tosse, sem febre, baixa saturação de oxigênio, sem antecedente de asma e sem antecedente de fumo. Me listou 18. Até aí também foi pouco útil. Repeti tudo igual, né? Tosse, sem febre, baixa saturação de oxigênio, sem antecedente de asma, sem antecedente de DPOC, eu pus vírgula, no contexto atual. No contexto atual não se pode excluir Covid e tal. Então, se você não pusesse vírgula no contexto atual, o que iria te responder era um pouco inútil, exceto para um médico. Então, você vê que nós temos que tomar muito cuidado, inclusive no uso da inteligência artificial. Tá? Eu chequei várias coisas e tem um erro de mais ou menos 6 a 8%. Em alguns casos, são pequenos erros, mas que geram problemas. Mas deixa eu me dizer o seguinte. Qual que é a vantagem da inteligência artificial nesse caso? A minha perspectiva é achar que, a partir de 2024, ele vai ser algoritmo licenciado para ser alugado em nuvens corporativas. Explica um pouquinho melhor para a gente. Exemplo, quando você aluga um espaço como instituição, um espaço em nuvem na Amazon, por exemplo, AWS, ele também tem biblioteca de inteligência artificial para que você possa colocar na tua nuvem corporativa. A impressão que eu tenho, o ChatGPT, ele além de ter uma tendência a ser utilizado como uma inteligência artificial de diálogo para pesquisa de dados, é para isso que ele serve. Ele também, o algoritmo, ele vai ser licenciado para instituições que querem alugar banco de dados e querem processar. Então, eu já abri na nossa conversa anterior. Imagine agora a saúde ocupacional gerando registro de ocorrências clínicas, porque eu fiz um teleavaliação, telemonitoramento, e isso sempre cai numa nuvem. Essa nuvem vamos chamar de data lake. E vamos supor que, nesse caso, eu use algoritmo tipo ChatGPT para fazer a análise do que poderia acontecer com antecedência de acordo com o perfil do meu usuário. Imagine isso nas mãos de um bom médico de saúde do trabalho, ele checando como processo de investigação compartilhada. E aí eu diria, então nós fomos para um outro nível. A inteligência artificial usado para saúde preditiva e saúde de logística a partir de compartilhamento de dados estratégicos. E aí eu posso analisar, inclusive, tipo de trabalho, tipo de ambiente, o que pode acontecer, quais são as medidas que eu posso providenciar. Isso vou chamar de inteligência colaborativa, usando algoritmo para nos ajudar a investigação. Em outras palavras, eu dei um resumo na minha fala, o Waze da saúde. O que vai se considerar é
Em outras palavras, um data lake mais um algoritmo vão estar construindo um Waze da saúde compartilhado, tá? Aonde o banco de dados do Waze são as ruas das cidades. E o nosso é as ocorrências clínicas. E a inteligência artificial vai nos ajudar toda vez que nós fizermos boas perguntas para fazer boas tomadas de decisão. E o sigilo, onde fica nisso tudo, doutor? Então, o sigilo no sentido dos dados pessoais. Exato. Bom, tem muita gente que fica preocupado com LGPD. Só queria dizer que a LGPD é uma infralei, não é uma supralei. Exemplo, se existe uma lei anterior à lei LGPD, a LGPD não tem nenhum valor. Eu vou dar um exemplo. Doenças de notificação compulsória. A LGPD não tem e não pode ter influência sobre a notificação compulsória de doença, porque é uma questão social estratégico para evitar epidemias, né, surtos locais, entre outros. Então, o LGPD não pode ter esse processo. Mas, por outro lado, nós podemos também pensar numa outra forma. Doação. Sangue. É um bom exemplo. Quando você doa sangue, no início, eu sei quem você é. Faço a bateria de exame, tá tudo certo, te passo os resultados. No momento em que termino essa fase, eu anonimizo. O teu sangue não é mais da Gisele, é sangue. E aí ele virou um produto. E esse produto eu gero uma distribuição de bem-estar para as pessoas. Isso que vai acontecer com os dados, tá? Criando bons protocolos, onde as pessoas que são atendidas dizem, estou ciente que esses meus dados eu também vou contribuir de uma forma anonimizada para o bem-estar de todos num data lake. É funcional. O que você não pode é não falar declaradamente e a pessoa concordar. Então é a mesma coisa. Se você vai doar sangue, é porque você quis ir. Sim. Eu não vou chegar na tua casa, te pegar e agora você vai doar. A doação é doação. Sim. Eu acho que no futuro, à medida que a tecnologia avança, para o bem-estar social, as pessoas vão dizer, eu vou contribuir com os meus dados, desde que sejam anônimos, porque assim as pessoas vão poder cuidar melhor de mim. E aí eu vou dizer saúde ocupacional preditivo. Talvez esse vai ser o nosso maior desafio com o uso de termos de saúde. E agora vamos falar do papel das empresas na integração da saúde digital e com a segurança e com o bem-estar do trabalhador. Qual o papel das empresas? O que elas podem fazer para contribuir com isso? Bom, aí nós chegamos a um outro ponto. Nós temos leis, temos portaria ministerial e temos resoluções de vários conselhos. Isso não é suficiente. Isso é apenas orientação, né? O que as empresas deveriam colocar? São metas estruturantes, metas de colaboração. Primeiro é criar um protocolo de trabalho conjunto, compartilhado, e tentar trazer adesões. Isso quer dizer, formar rede, porque é o seguinte, uma empresa pode dizer, eu quero seguir um protocolo que eu falei. Exemplo, estações de telesaúde. O que são as estações de telesaúde? Para que servem? Qual o nível de abrangência? Dessas estações de telesaúde, eu posso organizar uma equipe de teleavaliação que vai fazer encaminhamentos. Então, é criar uma rede. Mas o mais importante não é isso. Sabe o que é? Normas de compliance. Normas e regras éticas de funcionamento. E essas normas, então, precisaria contratar especialistas para desenvolver as normas, olhando a LGPD, olhando o Marco Civil de Internet, olhando a Lei 14.510, olhando a Portaria 1348 do Ministério da Saúde e as resoluções para construir o que se chama normas de bons comportamentos
e atividades éticas que são utilizadas, inclusive, para auditoria interna dos serviços. Então, a primeira coisa que eu acho que precisaria fazer é, as empresas precisam formar um grupo, uma rede, um consórcio para definir as normas. A segunda coisa, precisaria desenvolver 3 níveis de educação, né? Quais são eles? Primeiro, a educação dos seus profissionais de saúde. Eu acredito que a maioria nem sabe o que é telemedicina e telesaúde e ainda acha que é teleconsulta e ainda acha que é smartphone com aplicativo. Então, é criar a formação dos seus profissionais de saúde, inclusive na questão do comportamento, do sigilo, entre outros. Eu vou dar, inclusive, um exemplo, Gisele. Estamos gravando. Gostei bastante. Mas será que todos os profissionais de saúde sabem gerenciar o ambiente de iluminação? Sabe gerenciar o som? Sabe gerenciar a postura e como conversar com a câmera, tudo? Então eu tenho que fazer um media training digital em saúde antes de fazer um bom teleatendimento. Isso é formação, né? Aí você diz, eu vou te atender. Eu deveria me apresentar. Oi, meu nome é Chau, sou médico, eu vou te atender, né? E a outra, em vez disso, meu nome é Chau. Olá, Gisele, tudo bem? Meu nome é Chau e eu vou te atender. O que isso significa? Eu tenho que ensinar que o profissional tem que saber o nome do paciente, os dados mínimos para construir já um relacionamento e saber interagir, tá? Então, isso é a unidade de teleatendimento e capacitação profissional. O segundo nível de educação é para os profissionais de apoio, a área administrativa, os cuidados do sigilo, da organização dos dados, inclusive. E o terceiro é o usuário. Todo mundo fala dos profissionais de saúde, mas ninguém fala do usuário que vai usar o serviço. Então, talvez todas as empresas deviam trabalhar já com seus RHs. A telesaúde, telemedicina e telesaúde é um benefício. Então, a primeira coisa que tem que se gerar é um benefício do seu RH para o seu patrimônio humano. E tem que instruir para o RH para mostrar quais são os pontos positivos. O ponto positivo é cuidar da saúde, isso é o mais importante. Mas se ficar doente, você também tem uma proteção. Esse desenvolvimento eu acho que é importante para nós não acabarmos fazendo uma coisa também equivocada. Achar que a medicina do trabalho, saúde ocupacional, é para cuidar de doença. Eu vou retornar aqui. Saúde ocupacional deveria ser saúde. Eu espero que não seja mais do que 5% que venham ficar doentes. Então, a minha gestão é em saúde. Então, as empresas deveriam estar trabalhando com os seus RH nesse sentido. E eu vou dizer mais uma coisa. Um trabalhador saudável, com saúde, também vai faltar menos. Então, aí vão lá, vai faltar menos. A outra coisa, muitas empresas contratam operadores de saúde que reajustam o valor de acordo com o grau de sinistro. É por isso que um consórcio de telesaúde integrada é estratégico. Você consegue reduzir o valor do sinistro, consegue reduzir o absenteísmo e consegue fidelizar o seu trabalhador na medida que ele deixa de ser apenas algo separado para cuidar da doença, para ser um benefício que está incluído dentro do RH. O senhor falou aí do cidadão, né? O senhor tem percebido especificamente em telemedicina e telesaúde uma adesão maior do usuário? E qual o desfecho disso? O senhor percebe um desfecho melhor? Bom, vamos lá. Durante o isolamento causado pela pandemia, era uma das poucas coisas que tinha. Então, todo mundo publicava desfechos, tudo. Nós não podemos que, ao retornar à crise, sair da crise sanitária,
tudo voltou ao presencial. O que eu vejo? Que muitas coisas estão voltando a como era antes. Isso é positivo ou não? Não acho positivo, não. Eu até acho negativo em 2 pontos. Houve banalização em relação ao uso da telemedicina, não se aprendeu a usar de uma forma correta, né? E a outra nós temos banalizado a telemedicina como algo substituto, gerando expectativas irracionais. Tinha empresas que achavam que iam ficar ricos só com teleconsulta. Não, teleconsulta não vai ficar rico nunca. A consulta médica é importante, mas ele não é o todo, tá? Se a consulta médica fosse tão importante, eu não teria laboratório, diagnóstico por imagem, entre outros. Então a consulta é apenas o desencadeador. Então, se você me perguntar, eu diria que agora, em 2023, que nós já começamos a ter um arcabouço ético-legal, começa o grande desafio que eu levantei como bandeira. 2 desafios. O importante se chama telemedicina de logística e telesaúde integrada. Telemedicina de logística é aquele que faz o planejamento para acelerar o sistema funcional na área médica. Exemplo, um hospital. Um hospital, não sei se é tão importante a quantidade de teleconsulta. Talvez o teleambulatório de um hospital deva olhar para uma pré-avaliação, uma avaliação pré-admissional, para ver se você está em condições, se seus exames estão todos prontos para aumentar a eficiência da internação. Talvez eu deva fazer uma tele-interconsulta multiespecialidade para que se possa resolver rapidamente quando você está internada. Uhum. E talvez eu tenha que ter um teleambulatório para te acompanhar até 2 semanas pós-alta, para que você não tenha uma piora e tenha que vir para o pronto-socorro e reinternar. Uhum. Você vê que aqui eu não usei a palavra exatamente apenas a teleconsulta, mas eu usei o processo. Isso é uma telemedicina de logística. Telesaúde integrada. Mas nem sempre você vai só precisar de médico. Quem diz que você não vai precisar de nutricionista, enfermagem, físio, fono, entre outros? E que tal eu fazer uma abordagem multiprofissional pela tele para você, seja na sua casa, seja na unidade básica de saúde, entre outros? Isso é telesaúde integrada. Esses sim vão ter desfechos importantes, tá? Então hoje eu vejo que existe uma redução daquela empolgação por teleconsulta, mas também isso representa que muitas vezes houve um exagero, mas eu acho que agora é o momento de criar telemedicina de logística e telesaúde integrada. A outra coisa, então, dentro desse processo, é linhas de cuidado, tá? E por último, eu estou lançando agora a iniciativa do chamado telesaúde de estilo de vida e bem-estar. Aonde eu quero dizer, você sabe que muitas operadoras de saúde me dizem assim, o problema é que a infração saúde está acima da infração média. É por isso que tem que aumentar o plano de saúde. Eu falei, eu não concordo. Não existe infração saúde. O pessoal olha para mim e me traz um monte de planilha. Aqui está. Como você diz que não tem infração saúde? Eu disse, mas isso não é saúde. Isso é cobertura de doença. E eu não tenho nada contra em dizer que existe a infração de cobertura de doença, porque vem sempre mais tecnologia, mas infração saúde nunca teve. A infração saúde é cuidar e garantir com que a pessoa tenha um bom estilo de vida e não venha adoecer. E que eu saiba, isto não houve infração. Então, nós temos que ter 2 segmentos de hoje em diante. É por isso que eu disse que a mesma coisa com saúde ocupacional. A infraestrutura para cobertura de sinistros e doença, onde eu vou resolver de uma forma rápida, usando uma telemedicina de logística. Mas eu tenho que agora estruturar e crescer
a telesaúde de estilo de vida, estilo ambiental de vida, seja em trabalho ou seja em casa, porque eu quero gerar bem-estar. Aí nós temos um outro nível de atuação. E aí eu só quero dizer, quem disser que telemedicina e telesaúde é teleconsulta é porque não entende sobre telemedicina e telesaúde. E aí sim nós vamos tentar criar até 2030 a medicina conectada e a saúde conectada. E é isso que eu defendo como uma iniciativa. Muita gente que trabalha com gestão, principalmente de bem-estar e saúde das empresas, ouve ou assiste a gente, doutor. De que forma esses gestores podem contribuir de forma mais efetiva em relação à saúde digital? Bom, aí novamente eu vou voltar àquele ponto. Um plano de ação em conjunto com o setor de RH. E aqui eu vou dizer, RH não é o setor pessoal. O setor pessoal é aquele que faz a folha de pagamento. O RH é o setor que faz um desenvolvimento humano, tá? Tanto benefício quanto criar relacionamentos e adesões. Então eu diria que tem que entrar como um programa de fortalecimento humano, inclusive com atividades preventivas, seja nutricionais, seja atividade física, seja síndrome de burnout, entre outros, e seja uma checagem contínua do que está acontecendo, principalmente para as pessoas que têm alguma situação crônica. Tá? Novamente, situação crônica, você vê que eu não usei nem muito a palavra doença. Uma situação diabético, talvez merecesse mais dizer que tem uma situação crônica, porque pode estar muito estável. Hipertensão, né? E vários outros. Então, criar esses conceitos, aí eu diria, aí a telesaúde de estilo de vida e bem-estar, ele entra num poder muito grande, tá? E talvez a incorporação de várias atividades que são que já foram autorizadas no SUS, exemplo, as práticas integrativas autorizadas pelo SUS. Isso ele desenvolve muitas estabilidades, tá? Então, de qualquer forma, para os gestores, pense, quanto menos os seus funcionários ficarem doentes, fique mais feliz. E existem vários programas que podem fazer isso, e isso pode ser por tele, com uma supervisão local. Institua isso como uma estratégia. Institua isso como uma estratégia, como um pacote de benefício para que os seus funcionários entendam. E na medida em que eu estiver fazendo a telesaúde de estilo de vida, ele também vai aprendendo o que é a telemedicina e telesaúde quando estiver doente. Então eu junto aquele setor que eu chamei de educação para o usuário. Mas comece a educação pelo usuário quando ele está bem. Porque quando ele estiver doente, ele já tem que estar sabendo como se usa, porque senão ele vai ficar desesperado, né? Então, eu recomendaria isso, tá? A telesaúde de estilo de vida e desenvolver um grau de relacionamento dos seus funcionários com o seu setor de recurso humano. Para que eles possam saber utilizar bem esses recursos, né? Eu posso dizer que o senhor é um futurista, conversando um pouquinho com você. Futurista. Futurista. Como o senhor vê a telemedicina e a telesaúde daqui a alguns anos? Bom, Gisele, eu vou só dizer que eu não sei se eu sou tão futurista ou se eu sou imediatista com 8 anos de antecedência, né? Você sabe que em 2014 eu comecei a trabalhar com a produção de impressão 3D a partir de um projeto meu, do Homem Virtual de Computação Gráfica 3D. E as pessoas me diziam que eu vivia no futuro. Em 2014 eu dava aula, falava sobre robótica. E o pessoal dizia, você só sabe sonhar. Aí em 2022, que é 8 anos depois, eu dizia, mas pessoal, o que é impressão 3D? Você entra no Mercado Livre, compra uma impressora de fio de prata por R$ 2.500 e vai para sua casa. Isso foram 8 anos. Robótica. Você vai
no e-commerce, compra um robô de limpeza para dar de presente. Isso foi há 8 anos. Eu apenas estou falando daqui a 8 anos, 2030. Se todo mundo olhar, vai dizer, não. Eu falo 2030, mas não é tão longe. Tá ali. É 8 anos, é tanto quanto eu uso o passado. Então, na verdade, eu tenho uma tendência a achar que eu só consigo prever até 8 anos. Não é muito. Mas ajuda bastante. Ajuda, né? Muita coisa muda nesse tempo, né? Então, na minha opinião, 8 anos vamos ter as indústrias conectadas. As indústrias conectadas em saúde, aonde eles vão ter uma facilidade em ter provisão de serviços integrados para acompanhamento. Eu acho que daqui a 8 anos, com inclusive a popularização do 5G, vamos ter a difusão da telepresença robótica. Hoje já tem. Isso quer dizer, poderíamos ter aquela estação de telesaúde com um robô, inclusive profissionais à distância podem pilotar o robô para acompanhar a cadeia de produção, os locais, e checar se tem algum indicador negativo. Então, sim, robôs vão ser nosso dia a dia. Nós vamos ter as estações de telesaúde no nosso dia a dia. A outra coisa que eu acho que nós vamos fazer, a saúde ou cuidar de doença não vai ser mais fundamentado em hospitais e nem em consultório apenas. Vai ser na casa das pessoas. Então nós De que forma? Tele-home care, tele-cuidado domiciliar. Essa vai ser a tendência. No momento em que, por que 2030, né? Vocês vão sempre me perguntar, eu falo, eu luto pela saúde conectada 2026 e 2030. Então o pessoal olha e diz, por que você disse essa data? Porque até 2026, todas as capitais brasileiras terão 5G implantado. Estava no edital do ano passado. E até 2030, todas as cidades com mais que 30 mil habitantes terão 5G implantado. Então já estou olhando a questão da rede de cobertura do 5G. Isso me permite expandir a minha saúde conectada. A outra coisa, as tecnologias eletrônicas vão baratear. Tanto que você vê que hoje nós já temos os celulares dobráveis, relógios inteligentes com biosensores, braceletes com biosensores, porque eu vou poder acompanhar a saúde das pessoas. Então a tendência é o seguinte, eu vou acompanhar na sua casa. Eu vou monitorar assim que se precisar. Então eu vou ter um traçado. Então o futuro serão as casas conectadas, as moradias conectadas, fazendo uma parte da saúde distribuída. Você sabe que eu fui para conversar com algumas operadoras de saúde, eu falei, olha, se eu fosse vocês, eu não usava a palavra deshospitalização, viu? O pessoal também olha para mim e diz, por quê? Porque a palavra deshospitalização dá uma ideia que você quer tirar do hospital rapidinho, porque lhe custa caro. Eu sou a favor de desenvolver uma outra ideia. Qual? Recuperação domiciliar humanizada sob supervisão. Remota? Remota. Aí o pessoal vai perguntar, mas por quê? Na verdade, quando você está internado no hospital, você está sob risco. Infecções bacterianas altamente resistentes a antibiótico. Você está num ambiente que não é a sua casa, então você vai ter que se constranger. Mas, se eu tiver uma casa conectada, adequadamente preparada, dependendo da tua condição clínica, posso dizer, você vai para casa, vai se recuperar e eu vou estar te monitorando. E se houver necessidade, eu mando uma ambulância e eu a vejo presencialmente, senão eu te trago de volta. É muito mais inteligente. Você vai se sentir mais no ambiente e você tem uma supervisão de profissionais e multiprofissionais. Essa seria a ideia. Tá? Então, a tendência é saúde conectada domiciliar, com casas inteligentes conectadas. A tendência é estímulo à telesaúde de bem-estar
estilo de vida, né? E, fundamentalmente, nós vamos também estimular a robótica de telepresença. Muito obrigada, professor. Então, eu não concordo quando o senhor diz que não é futurista, porque para mim é, e bastante. Muito obrigada pelos esclarecimentos, por mostrar alguns caminhos que a gente pode seguir aí para um futuro bem mais conectado. Eu conversei com o Dr. Xiaolong Wen, que é chefe da disciplina de telemedicina da Faculdade de Telemedicina da USP e presidente da Associação Brasileira de Telemedicina e Telesaúde. Muito obrigada por conversar com a gente aqui no Cuidado que Gera Valor. Muito obrigado, uma grande satisfação, e eu espero que eu tenha conseguido ser esclarecedor nas respostas para as perguntas. Muito obrigada, Dr. Xiao, por participar do Cuidado que Gera Valor, que é um podcast do SESI, quinzenal, que é intercalado com um boletim de informações que chega no seu e-mail. A gente se vê logo. Até a próxima.